Cuidado com as UUIDs, né? UU. É fofinho, né? É fofinho. Cuidado com as UUIDs em bancos relacionais. UUIDs podem causar aí um grande impacto negativo no desempenho de bancos de dados relacionais como MySQL e Postgres, devido à sua natureza randômica. Nesse vídeo aqui, então, de Valdemar Neto, ele explica aí por que as UUIDs são problemáticas e quais as melhores opções para resolver esse problema. A gente, um pouco por casualidade, nós viemos tendo já algumas conversas assim internamente com a equipe, tá? E assim, eu já tive dores de cabeça, tá? Com primary keys numéricas. Porque se tu tem uma primary key que é numérica, o banco de dados consegue otimizar muito, ele consegue criar os índices melhor, consegue manipular a árvore, tirar, colocar dados. É melhor pro banco? É muito melhor pro banco. Mas aí se alguém tiver... Se eu vou lá e descubro que eu sou o usuário 1532, eu posso tentar pegar os dados do usuário 1533. Porque eu sei que existe ele e o 1531, né? E daí eu penso, pô, se é uma ideia, eu posso fazer um loop aqui e pegar os dados de todo mundo, sei lá. Se não, daí tu não quer dizer que tenha uma falha de segurança, mas tu pode estar expondo possibilidades, né? Quem tem um pouco mais de conhecimento e tempo livre para fazer esse tipo de coisa, pode usar isso como mais uma ferramenta para encontrar uma falha, né? Então não quer dizer que vai ter falha por causa disso, mas talvez seja te expondo um pouco mais. Na contrapartida, as UUIDs são strings grandes e randômicas, portanto o banco não consegue ordenar elas e, portanto, os índices são mais complexos, né? Então é mais difícil de o banco lidar aí com os dados quando tu utiliza UUIDs. Em especial quando tu usa a V4, né? Que é uma versão ali que é muito boa, porém ela é bem randômica. E aí o que ele traz aqui é... inclusive ele cita, né? Ele diz, ó, UUIDs são importantes, são úteis, não tô dizendo para deixar de usar, mas buscar alternativas, tá? E o que ele traz uma delas é a V7, que seria uma versão que traz, então, um timestamp atrelado ali. Na primeira parte, né? Na primeira parte das string, então ele é randômico, mas não tanto. Ele é randômico, mas tem esse timestamp. Portanto, o banco consegue ordenar. E aí ele consegue criar índices, né? Uma outra alternativa seria tu ter um índice numérico e a ID com o UID. Daí tu usa o numérico para certas tarefas e o ID para outras tarefas, né? Mas aí ainda assim tu tá expondo o risco de uma hora tu tropeçar e mostrar um dado numérico para alguém na rua quando não devia, sabe? E é mais trabalhoso, em termos de aplicação se torna mais trabalhoso. Eu já dei uma pesquisada em outras empresas que fizeram soluções no sentido de dividir tabelas, né? Então, se tu tem uma tabela com milhões de dados, aí tu começa a sentir, né, o problema disso aqui ser randômico, né? Porque senão, se tu tem poucos dados, não vai te interferir. Mas se uma tabela muito grande, um volume muito grande, daí tu divide ela. Tu splita essa tabela, né? E aí tu pode, inclusive, splitar ela distribuindo de forma ou alfabética, ou por tamanho, etc. Tu consegue splitar essas tabelas e aí o banco sabe em qual tabela buscar. Então tem técnicas alternativas. É legal o vídeo que traz esse ponto aí pra discussão, né? Sim, sim. É muito bom, e o Valdemar explica muito bem aí, mesmo sendo conceitos avançados até aqui que ele traz, né? Eu acho que ele explica bem e também tem essas... ele traz algumas soluções ali, né? Sim, sim. Eu até não conhecia algumas que eles trouxeram ali, que são esses... Tem padrões que são novos, né? Sim. De UID, esqueci o nome, mas enfim, são soluções. Tem essa de... ULD. O LD. Tem essa que, pô, bota o timestamp, tem outra que também é numérico, faz não sei o quê. Então tem outras estratégias para, enfim, para que este problema seja resolvido. Também tem a opção, que eu não sei se é o que o Emerson comentou aqui, mas acho que ele comentou de usar na tabela e tal. Mas o Valdemar fala que, pô, tu pode usar um ID tradicional, que funciona muito bem, uma coisa que já tem, sei lá, 50 anos, e funciona muito bem nos bancos de dados. Não vai ter o problema de performance, que vai ter os índices e tudo mais, e aí tu tem mais o ID. A gente já fez alguma coisa parecida em algum momento, e aí tu pode usar o ID como identificador, sem problema de, sei lá, de alguma maneira expor essa informação, e internamente, aí só na camada da mais baixa, né, no banco de dados, na aplicação, aí tu sabe de fato qual é o ID. Então tu pode usar um ID sequencial internamente e na hora de expor, tu pode expor o ID de alguma maneira. E aí tem essas outras soluções. Então acho que e vale lembrar também que depende muito do que tu usa no teu banco. Se tem muita escrita, e o ID vai ser mais trabalhoso pro banco. Se tem muita leitura, também daí tem essa questão dos índices, mas tipo, nesse caso tu pode acabar tendo problema também. Se o usuário não tem a ID numérica, ele só tem a ID que é a string, e ele quer buscar um dado, tu vai ter que varrer, né, um banco à procura daquele dado. Não tem muito como tu fugir, sabe? Então tem prós e contras, assim, dos dois mundos, né? Mas eu acho bem interessante, assim, acho que o vale porque eu acho que uma questão é muita gente acha que o ID é um ID assim como o ID inteiro lá, ID o mais tradicional no banco de dados, e não é, né? Então, de fato, é uma string randômica. Então, vai ter os mesmos problemas que tu colocasse, não sei se é exatamente os mesmos,
mas se tu criasse uma coluna que é string, Que é o CPF um do usuário, varchar, sei lá. um CPF, ou um varchar qualquer, que é uma string qualquer, e aí tu procurar. Vai funcionar, né? Vai funcionar de boa. O banco de dados é uma das tecnologias mais fodas que a gente tem, assim, mas vai funcionar até certo ponto, né? Porque tem um determinado momento em tu tem milhões de registros, uma aplicação muito mais complexa, bom, aí tu vai começar a ter problema de performance ou outros problemas, né? Então é um vídeo muito bom, se inscrevam lá, quem não conhecia, o canal do Waldenmaier, ele sempre traz um conteúdo que é normalmente mais avançado, assim, né? Falando sobre, enfim, conceitos, ele fala também de design patterns e tudo mais, então é um conteúdo muito bom que ele sempre traz.